Bom dia, querido amigo, querido irmão, adorador e estudante da Bíblia. Ótima terça-feira para nós. Graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Hoje, capítulo 6 de Gênesis. Aqui nós vemos que Deus, ele se entristece muito pela criação do ser humano. Porém, os olhos do Senhor, ele está sempre vasculhando a terra à procura de justos. E ele encontrou o justo Noé. Aqui no primeiro verso diz que as pessoas começaram a se multiplicar. Adiante diz que os filhos de Deus, a geração de Sete e a geração de Caim, os filhos dos homens começaram a se unir. No verso 2 do capítulo 6 de Gênesis, nós vemos aqui que os filhos de Deus, que são a descendência de Sete, começam a prestar atenção nas filhas dos homens, que são as filhas, a descendência de Caim, uma descendência má. Os filhos de Deus eram aqueles que ainda buscavam a Deus, e a descendência de Caim, aqueles que fugiram da presença de Deus e continuavam a cometer diversas atrocidades. Porém, os filhos de Deus começaram a achar as filhas dos homens belas, e tiveram desejos, não era só a beleza, mas eles começaram a escolher entre elas as que melhor lhes agradavam, ou seja, o desejo lascivo. Com essas uniões, com a contaminação, com o jugo desigual, as pessoas começaram a ficar cada vez mais maldosas. E Deus viu, Deus viu a maldade, que a maldade das pessoas estava aumentando. E aqui ele decide, a gente até falou ontem, aqui ele diz assim, no verso 3, então o Senhor disse, o meu espírito não agirá para sempre no ser humano, porque este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Então diminui a idade dos homens, porque lembra que antes eles viviam quase 1000 anos, 900 e tanto, 930, 800 e tal, e agora Deus diminui para no máximo 120 anos. Versos 5, 6, 7 e 8, Deus, algumas versões dizem assim, Deus se arrependeu de ter criado o ser humano. Deus não se arrepende de nada, porque ele é onisciente, ele sabe todas as coisas. Porém, o coração de Deus estava muito triste, porque o ser humano estava muito distante do propósito de Deus para ele. Então Deus decide dar um fim na humanidade e nos animais também. Porém, Deus procura e acha um justo. E aqui no verso 8 diz assim, porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Amém? Nos versos seguintes, Deus diz, no 13, então Deus disse a Noé, resolvi acabar com todos os seres humanos, porque a terra está cheia de violência por causa dos homens. Eis que os destruirei juntamente com a terra. E Deus diz, faça uma arca, com tábuas de cipreste. E Deus dá todas as instruções e medidas de construção da arca. Mas aqui vem algo muito importante, tão importante quanto o verso 8, que diz que Deus, que Noé encontrou favor aos olhos do Senhor, e aqui mostra o porquê. No verso 22, foi o que Noé fez, Deus deu todas as instruções de Noé, 22, foi o que Noé fez, conforme tudo que Deus lhe havia ordenado, assim ele fez. Então Noé era um homem obediente. Deixo para a nossa meditação hoje essas 3 mensagens. Verso 8, porém Noé encontrou favor aos olhos do Senhor. Que nós possamos também encontrar favor aos olhos do Senhor nosso Deus. Aqui no verso 9 diz, estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Lembra de Enoque? Noé, ele é bisneto de Enoque. E ele andava com Deus, seguindo o exemplo do seu bisavô. E que nós também possamos andar com Deus. E aqui no 22, que diz que Noé fez conforme tudo que Deus havia ordenado, assim ele fez. Que nós possamos ser humildes e obedientes. E Deus preservará a nós e a nossa descendência. Um ótimo dia. Amém.